Queridos irmãos, quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom podermos mais uma vez, juntos, abrirmos a palavra, juntos adorarmos a Deus. Que bom, que privilégio temos nesse momento de culto, esse momento especial de Deus, reservado por Deus para cada um de nós. Eu quero convidar você para leitura da palavra de Deus comigo no Salmo 144, alguns versículos deste Salmo. Por favor, abra a sua Bíblia. Ação de graças pela proteção de Deus, o Deus que é o Deus das providências, o Deus do cuidado. O salmista no Salmo 144 expressa o seu louvor a Deus pelo cuidado de Deus para com a vida dele. Assim também eu quero convidar você para darmos início a esse momento de culto com a leitura deste salmo. Juntos vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pelo cuidado e pela proteção de Deus. Diz assim o salmista: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e a quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Deus abençoe essa palavra lida, Salmo 144. E eu quero convidar você, no espírito dessa palavra, vamos juntos agradecer a Deus ao início do nosso culto. Curve a sua fronte, feche os seus olhos onde você estiver e erga uma palavra de oração, de gratidão a Deus. Querido, como faz bem para a nossa alma e como agradamos a Deus quando nos apresentamos a Ele com ações de graça, com gratidão. Vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos onde você estiver e exercite isso. A gratidão. Fale com palavras elogiosas, reconheça com palavras elogiosas o quanto Deus tem sido bom para com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Louvado seja o teu nome, porquanto o Senhor tem sido tão bom para conosco, porque dia após dia as suas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas, porque dia após dia temos sentido o cuidado, a proteção do Senhor sobre nós, porque a cada instante, a cada momento, o Senhor se faz sentir em nossos corações. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem coberto as nossas vidas com a sua proteção, com a sua graça e com o seu poder. Ó Deus, te louvamos pelo privilégio de podermos mais uma vez cultuar o teu nome, render ao Senhor ações de graça. Louvamos o Senhor por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Louvamos pela presença e a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, como já é do seu conhecimento, continuamos aí com as nossas transmissões dos nossos cultos. O programa de transmissão das atividades da igreja continua. Temos procurado aperfeiçoar este meio de transmissão para que a imagem, para que o som, o áudio, para que a mensagem, principalmente da palavra, possa chegar limpa, possa chegar de forma muito clara ao seu coração, onde você estiver. Ore por isso. Ore por nós, ore pela equipe de trabalho da igreja, a equipe de comunicação, a equipe de louvor, nossa equipe de diáconos, nossa equipe de presbíteros, enfim, a nossa liderança. Ore por sua igreja nesse momento. Nós, na quarta-feira, começamos aí um trabalho um pouco diferente na transmissão dos cultos. Quero estimular você a participar.
Porque do jeito que estamos fazendo agora, você vai poder enviar sua pergunta pelo chat. Então nós vamos fazer a transmissão ao vivo e com isso dará condições para que você possa interagir. Porque na quarta-feira nós fazemos um estudo bíblico e normalmente gostaríamos de fazer alguma pergunta. Nós estamos estudando o Apocalipse, é um livro de difícil interpretação, é normal que sejam dúvidas, perguntas, e você vai poder fazê-las. Vai ser muito bom essa interação com vocês, nós vamos fazer isso nas quartas-feiras, no culto da quarta-feira, às 19h30. Na escola dominical também, algumas classes vão procurar interagir com os seus alunos através de uma plataforma diferente, os alunos já estão sendo orientados sobre isso. De qualquer maneira, quero continuar estimulando você a participar da nossa escola bíblica. Não deixe de participar, organize sua vida, organize a sua rotina para, junto com sua família, assistir e participar da nossa escola bíblica dominical. Depois temos as transmissões dos cultos também, às 17 e às 19 horas, onde você também deve organizar e escolher o melhor horário para você participar ativamente dos cultos com você e a sua família. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com algumas canções e no espírito da palavra que acabamos de ler, com o coração cheio de gratidão a Deus. Vamos cantar essas canções agora com a nossa equipe de louvor, ministradas pela nossa equipe de louvor. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado para sempre adorado para
sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declara, Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
para mim, e eu te adorarei. Aleluia, ó Senhor. Tá vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Declare com fé. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas o desejo do meu coração, o que eu mais anseio, é poder encontrar com o Senhor Jesus. E quando esse dia chegar, eu quero abraçá-lo, eu quero agradecê-lo pela salvação que Ele me deu, que Ele nos deu de graça. Que você possa todos os dias da sua vida ter essa gratidão no seu coração, declarando a Ele toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Que você possa declarar que Ele é santo, poderoso, exaltado na sua vida e exaltado entre as nações. Esse dia está próximo, em que nós estaremos com Ele, reinando por toda a eternidade. Abra o seu coração para o mover do Espírito Santo do Senhor. Abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo às igrejas nesse dia. E adore o Senhor. Faça essa escolha todos os dias. Adore ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Declare. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Erga sua voz e adora o Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a
Malaquias capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Esse é o momento em que separamos no nosso culto um momento de entrega dos dízimos e ofertas. Muito provavelmente você já fez ou já tem feito isso através da transferência bancária, ou talvez trazendo aqui à igreja, ou talvez alguém pegando na sua casa. Enfim, nós temos dado a vocês condições para fazer isso de diversas maneiras, para que nós não venhamos a interromper as nossas contribuições. Malaquias capítulo 3, versículo 10, uma palavra de Deus para nós: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, que essa palavra se cumpra na sua vida, que Deus abra janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a sua casa. Nós vamos cantar agora uma canção, celebrar a Deus com mais uma canção, e depois voltamos para orar, agradecendo pela provisão de Deus. Louve ao Senhor com a gente mais uma vez. Gostaria de lembrar você que Deus é Deus em todo tempo, em qualquer circunstância. Independente do que está vivendo hoje, Ele continua sendo Deus. Adora Ele com todo o seu coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o além, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Só não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você possa ter essa certeza no seu coração. Em nome de Jesus, creia nessa palavra, creia nessa verdade. Que privilégio é podermos continuar participando do avanço do reino de Deus, mesmo nesses tempos difíceis. Fazemos isso com as nossas orações, fazemos isso participando das atividades da igreja e fazemos isso contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. A obra de Deus não para, meus irmãos. Não há nada, não há absolutamente nada que faz ou que fará a igreja interromper o seu trabalho. O nosso Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Louvado seja Deus por isso. Nós, como igreja, estamos debaixo da promessa de Deus. Não estamos ao léu das determinações de homens, de poderes. Nós estamos debaixo da promessa de Deus e por isso não paramos, avançamos como igreja de Jesus. Curve a sua fronte para orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de participarmos do avanço do reino de Deus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor tem sido Deus provedor em nossas vidas. Como a tua palavra nos assegura e temos participado, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades e esse momento queremos louvar o Senhor por isso, pelo seu cuidado. Louvar o Senhor porque temos diariamente sobre a nossa mesa o pão, temos, ó Deus, o que comer diariamente, o que vestir, temos o lar, o teto que nos abriga, temos a igreja, ó Deus, da qual somos filiados e podemos participar. Louvado seja o teu santo nome pelas suas provisões em nossa vida. Portanto, te agradecemos e te bendizemos em o nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje nós teremos o privilégio de receber a ministração da Palavra de Deus com o pastor Fabrício, que é da Igreja Presbiteriana Central. Quero agradecer ao pastor Fabrício pela gentileza e por atender o nosso convite, se preparar para ministrar a palavra de Deus para nós. É um prazer tê-lo conosco e participar desse momento com o pastor Fabrício. Como você já percebeu, nós temos feito aí uma integração entre os pastores, né? Temos nos revezado na pregação, objetivando aí a unidade, objetivando a comunhão dos pastores e das igrejas, que é algo tão importante, sempre muito importante, mas sobretudo nos tempos que vivemos, né? Estarmos juntos como igreja é muito importante e que seja isso um testemunho para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos ser edificados então com a palavra do pastor Fabrício, a quem nós desde já agradecemos. Olá, eu quero saudá-lo com a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Fabrício, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, e é um prazer poder participar aqui com vocês nesse culto online, nessa celebração, ainda que presencialmente distantes, mas certamente unidos pelo amor de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. Quero agradecer ao convite feito pelo reverendo Honório, querido pastor Honório, que nos convidou para trazer uma reflexão nesses dias onde todas as igrejas, todos nós estamos passando os mesmos problemas. Todos nós somos afligidos pelas mesmas crises, pelas mesmas ansiedades, pelas mesmas preocupações, tanto a nossa igreja como a igreja dos irmãos, como qualquer outra igreja nessa cidade e nesse nosso país, atravessa os mesmos problemas, as mesmas preocupações. De certa forma, isso traz até um certo aconchego para a nossa alma. Saber que nós não estamos atravessando problemas sozinhos. Saber que nós não estamos atravessando esse tempo de luta sozinhos. Nós temos toda uma sociedade
passando suas dificuldades emocionais, físicas, espirituais, financeiras, enfim. Realmente nós estamos vivendo um tempo confuso, um tempo difícil. Precisamos nos agarrar nas Escrituras Sagradas e no poder do Espírito Santo. É os dois grandes recursos que nós possuímos, que Deus nos deu, que Deus nos outorgou, a palavra e o Espírito. É através da palavra, é através do Espírito que nós somos fortalecidos, que o nosso coração é animado, é agraciado. Portanto, fica aqui o meu abraço a todos vocês que estão acompanhando esse culto, o abraço da nossa igreja, do nosso conselho, ao coração de cada um de vocês, sabendo que nós estamos juntos nessa mesma luta, estamos juntos passando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e é muito bom saber que nós podemos nos unir através da palavra, através da oração, através do mesmo Espírito que habita em nós e habita em vós. Que Deus assim possa nos abençoar nessa reflexão. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de histórias. As histórias da Bíblia são fantásticas, porque nas histórias nós percebemos o agir e o mover de Deus, percebemos a maneira graciosa de Deus tratar todas as coisas. E quando nós olhamos para as Escrituras, as histórias registradas nelas, elas nos falam daquilo que está dentro do nosso coração e de como Deus trata as nossas necessidades, nossas angústias, nossas adversidades. A história que eu escolhi para refletir com você é aquela história registrada em Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Essa história é fantástica. É a história de quando Jesus compele os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia. Nós sabemos que Jesus havia passado o dia ensinando, curando, abençoando as pessoas, ele multiplicou os pães e os peixes, e agora, já na noite, Jesus dá uma ordem curiosa, estranha para os seus discípulos atravessarem o outro lado, e nós ficamos nos perguntando por que Jesus faz isso e o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Percebemos que essa história fala muito ao nosso coração. Essa história fala sobre os nossos medos, sobre nossas apreensões, nossas ansiedades, nossas angústias. Esse texto fala muito sobre quem somos e sobre como Jesus Cristo trata os nossos desequilíbrios emocionais. Eu gostaria de ler esse texto. Se você puder acompanhar comigo e tiver com a sua Bíblia aí aberta, acompanhe comigo. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Se sua Bíblia não está aí perto, ouça com atenção a palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho
de Deus. O que esse texto formidável nos ensina? As histórias sempre nos ensinam verdades muito profundas, e essa história não é diferente. Quais verdades profundas esse texto está nos ensinando? Essa história consegue falar para a nossa alma, para o nosso coração. Primeiramente, nós aprendemos aqui nesse texto que Deus nos coloca em situações que nós não compreendemos, que nós não temos a noção completa do todo, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que o Senhor está fazendo, quando permite que passemos por circunstâncias como essas. Deus nos coloca nessas situações. Talvez isso é que nos deixa mais confusos e preocupados e sem entender o que está acontecendo. E quando nós olhamos para essas circunstâncias e situações em que nós nos encontramos, sem entender ainda o que está acontecendo, nunca temos uma só resposta. Nunca temos um só motivo, um só porquê de tudo estar acontecendo como de fato está acontecendo. Os propósitos de Deus sempre são múltiplos e muitas vezes nós não compreendemos por hora aquilo que acontece. Perceba a vida de Jó. Quando lemos o livro de Jó, que é um livro extremamente profundo e rico, nós percebemos isso, que Jó não compreendia tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele passou todas as aflições que um ser humano pode passar durante a sua vida ao mesmo tempo. Ele passa todas as adversidades que alguém pode passar durante a vida, tudo isso ao mesmo tempo, na mesma hora. E isso traz grandes dúvidas e receios ao seu coração. Mas mesmo quando Deus lhe responde, mesmo quando Deus fala ao seu coração, nem mesmo Jó e nem mesmo nós, lendo o texto, lendo o livro de Jó, a história de Jó, aquilo que Deus fala ao seu coração, nós não podemos ainda entender e perceber todos os propósitos de Deus. Às vezes nós passamos circunstâncias difíceis, às vezes nós passamos momentos adversos, às vezes nós passamos circunstâncias das quais nós não compreendemos os porquês. E às vezes nem vamos entender todos eles. Mas quando nós conseguimos, talvez, clarear um pouco mais os propósitos de Deus, enxergamos 1, 2, 3 ou 4 motivos, Deus está enxergando milhares. Deus enxerga milhares de porquês, de motivos, do porquê que tudo aquilo está acontecendo. Porque Deus é um Deus maravilhoso e seus propósitos são maravilhosos. Esse texto está nos dizendo, preste atenção, que Jesus compeliu os seus discípulos a atravessarem o mar da Galileia. Chamado de mar, mas na verdade é um grande lago. Haviam várias cidades em volta desse grande lago, como ainda existe hoje muitas cidades que estão ali ao redor. É um grande lago de água doce, chamado ali de Mar da Galileia, Lago de Genezaré, de Tiberíades. Jesus impele os seus discípulos. Obviamente eles não queriam ir. Obviamente nós conhecemos o coração desses discípulos, que é muito parecido com o nosso coração. O ser humano nesse sentido é igual. Eles estavam extremamente cansados. Haviam passado um dia extenuante, um dia cheio de grandes atividades, e eles queriam descansar. Certamente eles queriam ficar ali quietinhos onde estavam com Jesus, mas Jesus força eles a atravessarem. A ideia é essa. A palavra que Jesus insistiu com seus discípulos, ele instou para os seus discípulos, o verbo aqui poderia ser traduzido muito bem como forçou os seus discípulos. É algo muito forte. Jesus força os seus discípulos a atravessarem. Nós podemos perguntar por quê. Há certamente múltiplos porquês, mas nós podemos destacar, por exemplo, que Jesus queria ficar sozinho, Jesus queria descansar um pouco. Ele queria ter feito isso antes. Quando Jesus recebe a notícia que João Batista estava morto,
Jesus queria ficar sozinho e ele queria orar. Ele vai para aquele pedaço de terra, ele vai ali para aquele monte, margeando ali o mar da Galileia. Ele queria orar, ele queria ficar sozinho. Mas uma multidão descobre que Jesus estava ali naquele lugar. Eles vão até Jesus e Jesus passa o dia abençoando aquelas pessoas, ensinando, curando, expelindo demônios. Jesus passa ali o dia em grandes atividades e ele não fica sozinho como ele gostaria de estar. Daí ele despede a multidão, ele manda os seus discípulos, força os seus discípulos a atravessarem para o outro lado, e aí Mateus registra que ele fica sozinho e ele vai orar, ele vai falar com o Senhor. Ele também faz isso. Ele dispersa aquela multidão, porque nós lemos em João capítulo 6, versículo 15, que aquela grande multidão queria fazer de Jesus um rei. E Jesus queria dispersar aquela grande multidão que ainda não havia entendido o que significava o reino de Deus. Ainda não havia entendido a missão do Messias na terra. É uma confusão comum na mente dos discípulos, na mente das multidões, eles não entenderem qual é a natureza do reino. Por isso, eles muitas vezes pensavam que a natureza do reino de Jesus era simplesmente terreno, era humano, era social, era do aqui e do agora. Jesus dispersa aquela multidão mal intencionada, vamos assim dizer, que não havia ainda entendido o que era o significado do reino. Jesus faz isso também para fortalecer o coração dos seus discípulos. Os seus discípulos não sabiam por que estavam atravessando o mar da Galileia. Os seus discípulos não sabiam o que iriam encontrar no meio da madrugada. Os seus discípulos não sabiam ainda que iriam enfrentar ondas bravas, um vento forte e contrário. Mas Jesus não só sabia que eles iriam enfrentar essa situação, como também iria usar essa situação para fortalecer a fé, falar ao coração dos seus discípulos. Portanto, Jesus está demonstrando que tem autoridade sobre todas as coisas. Creia nisso. Ainda que você não consiga enxergar os planos e os propósitos de Deus, Deus está no controle. Deus é soberano sobre tudo. Ainda que nós não consigamos enxergar os múltiplos propósitos de Deus, não duvide. Deus está no controle e Deus tem propósitos para todas as coisas. Muitas vezes a ansiedade, a preocupação, o medo que surge do nosso coração, em parte é porque nós não estamos entendendo os porquês. Mas eu te digo que muitas vezes os porquês não são revelados para nós. Nós não temos ainda a noção do todo, do completo. Quando passa um tempo, nós podemos até olhar para trás e perceber algumas coisas. Estamos passando esse tempo de pandemia, e assim como no mundo inteiro, e somos afetados de múltiplas formas e de muitas maneiras, e talvez você já tenha se perguntado, poderia Deus ter feito essa pandemia passar? Poderia Deus ter acabado com essa pandemia? Poderia Deus ter matado esse vírus já há muito tempo? Sim, a resposta é sim. Ele poderia ter feito isso. Por que Deus não fez? Porque os propósitos e os planos de Deus são múltiplos e nós não compreendemos todos os seus planos, mas nós podemos crer e saber que Deus sabe o que faz, que Ele continua reinando absoluto sobre todas as coisas. A segunda verdade que nós aprendemos aqui desse texto, dessa história tão rica, tão maravilhosa, é que não é fácil enxergar Jesus no meio da tempestade. E o que atrapalha a nossa visão, o que atrapalha os nossos olhos espirituais, enxergar Jesus no meio das tempestades, são os fantasmas que nós criamos no nosso próprio coração. Sim, nós criamos fantasmas terríveis, assustadores, que nos impedem de observar aquilo que Deus está fazendo em nós, que nos impede de perceber a boa mão de Deus, que nos impedem de enxergar Jesus em meio a um turbilhão
de problemas que nós estamos vivenciando. Se nós tivéssemos aqui apenas o versículo 24, a situação seria tétrica, seria terrível. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Se tivéssemos só esse versículo 24, seria terrível. Mas nós temos o versículo 23. E o versículo 23 fala que Jesus estava orando. Isso é maravilhoso. Os discípulos estavam vivendo um aparente perigo, estavam sendo açoitados de um lado para o outro, estavam com medo, estavam ansiosos, estavam preocupados, mas Jesus estava orando, tranquilamente conversando com o Pai. Eu gostaria que você visualizasse essas duas cenas. Eu gostaria que você mentalmente pensasse nessas duas circunstâncias ao mesmo tempo. Os discípulos sendo transtornados por um vento contrário, os discípulos lutando contra ondas bravas, perigosas, e ao mesmo tempo Jesus, tranquilamente, orando, intercedendo ao Pai. É curioso porque essa cena precisa estar na nossa mente quando nós atravessamos momentos difíceis, como o que nós estamos vivendo agora e tantos outros que a vida oferece. Precisamos, enquanto atravessamos as tempestades da vida, ter em mente essa cena. Enquanto eu estou atravessando, Jesus intercede por mim. Enquanto eu estou atravessando ondas perigosas, enquanto eu estou atravessando tempestades perigosas e difíceis, Cristo intercede por mim. Ele é o meu grande intercessor que está à destra do Pai. Enquanto eu estou passando por isso, eu tenho Cristo Jesus ao meu lado. Eu tenho Cristo Jesus ao lado do Pai. Eu tenho fundamento, eu tenho segurança, eu posso ter paz, eu posso ter esperança. Enquanto nós atravessamos as tempestades, Cristo não nos abandona. Temos um intercessor diante do Pai, é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Agora vejam só, nós enxergamos as duas cenas porque nós temos escrito aqui para nós o texto de Mateus, dos evangelistas, que mostram as duas cenas ao mesmo tempo. Jesus enxergava as duas cenas ao mesmo tempo. Jesus via os seus discípulos remando contra um vento contrário e Jesus estava ali orando, mas os discípulos só tinham uma cena. Como eu e você, quando atravessamos essas adversidades, nós não enxergamos as duas cenas. A maioria das vezes nós enxergamos uma cena só. É você sofrendo, é você angustiado, é você preocupado, é você com medo, é você deprimido, é você com crises. Você muitas vezes não enxerga as duas cenas ao mesmo tempo. Assim como os discípulos não estavam enxergando as duas cenas ao mesmo tempo. Nós passamos assim muitos momentos e circunstâncias dessa forma na nossa vida. E isso pode gerar em nós um grande desequilíbrio emocional. Entramos em crises emocionais, alimentamos o medo, alimentamos a ansiedade, o pavor, simplesmente porque nós não conseguimos enxergar as duas cenas ao mesmo tempo. Não conseguimos enxergar Jesus intercedendo por nós, Jesus placidamente orando, Jesus tranquilamente intercedendo por nós diante do Pai. Jesus, porém, ele pretendia fazer com que os seus discípulos não só conhecessem essa outra cena do Jesus intercedendo por eles, mas Jesus quer fortalecer a fé dos seus discípulos. E ele faz isso indo até eles. A Bíblia nos ensina aqui que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. A quarta vigília da noite era por volta das 3 às 6 horas da manhã. Estava quase rompendo o dia quando Jesus vai em direção aos seus discípulos. Os discípulos eles vão descobrir agora que eles têm um Salvador. Os discípulos vão descobrir que eles têm um mestre capaz de livrá-los de todas as coisas, que tem um mestre capaz de tudo.
que não só usa, veja só, ele não só usa a tempestade para fortalecer o coração dos seus discípulos, mas ele faz da tempestade o seu caminho até nós. Isso é significativo. Muitas vezes Jesus faz exatamente isso conosco. Ele usa a tempestade para nos fortalecer, ele usa a tempestade como escola para a nossa vida, mas ele usa a tempestade como caminho. É a estrada dele até o nosso coração. O caminho do coração do Pai até o nosso coração, muitas vezes é a estrada da tempestade, no meio das ondas bravas. E ele demonstra que tudo está submisso aos seus pés. As ondas, o vento, a natureza está submissa a ele. Os ventos não podem impedir Jesus, não podem transtornar o caminho de Jesus. As ondas não podem afogar Jesus, não podem prendê-lo. E os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, logo gritaram: é um fantasma. E eles gritaram de medo e de pavor. Antes de nós falarmos mal dos discípulos, talvez nós faríamos algo muito semelhante. Imagine você, eu sei que há muitos pescadores aí nos assistindo agora, e sei que às vezes você já passou situações assim, no meio da noite, com pouca iluminação, com ventos fortes, sem ter uma lua cheia para te ajudar a enxergar de longe, e de repente você vê um vulto, você vê algo andando sobre as águas. Esses discípulos ficaram apavorados. O que poderia ser? Gente não era. Ser humano não era. Por que não era gente? Porque gente não anda sobre as águas. Essa é a dedução lógica que os discípulos fariam e que eu e você também faríamos com tranquilidade. Gente não é. Ser humano não é. Poderia ele estar andando sobre as águas, alguém, uma pessoa estar andando sobre as águas? Isso aqui é um fantasma. É um fantasma. É a certeza que eles têm. E eles gritam de pavor, e eles gritam de medo. Eles estavam assombrados. Eles pensaram: isso aqui é um espectro infernal. Isso aqui é uma visão de um ser do inferno que veio nos assombrar. E eles ficaram extremamente preocupados e com medo e gritaram. Preste bastante atenção. Talvez o maior fantasma que nós enfrentamos na nossa vida é a falta de fé. Talvez o maior fantasma que nós enfrentamos na nossa caminhada é a falta de confiança no Senhor. A falta de fé, a falta de confiança nos faz enxergar fantasmas no nosso caminho. Fantasmas em meio às tempestades. Nossos medos, nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas tristezas, elas têm o potencial de se tornar fantasmas, de se tornar espectros infernais que atrapalham a nossa caminhada da fé, que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa paz, que roubam a nossa esperança e que nos deprime. Esses são os grandes fantasmas que nós enfrentamos na nossa vida. A dificuldade nossa de enxergar o Mestre, a dificuldade nossa de enxergar Cristo em meio às tempestades, potencializa nossos medos, potencializa nossas aflições, as nossas dores. E isso faz com que esses fantasmas apareçam no nosso coração. Na verdade, estamos impedindo os nossos olhos da fé de enxergar o Mestre vindo ao nosso redor. Eles são paralisantes, eles paralisam você. Eles tiram de você a fé, eles tiram de você a esperança. Eu conheço e acompanho muitas pessoas assim que estão vivendo de forma paralisada. Isso porque os fantasmas como o medo, a ansiedade, a preocupação demasiada, muitos outros sentimentos confusos roubaram a capacidade de enxergar o Mestre em meio às ondas bravas. E esses fantasmas não nos permitem enxergar com clareza
os propósitos e os planos de Deus para nós. Nós não conseguimos raciocinar e pensar de uma forma clara e precisa. E isso transtorna nossos pensamentos e nossas emoções. Mas vejam só, esse incidente ele tem muitas explicações e muitas aplicações, porque com frequência nós às vezes atribuímos as nossas experiências desagradáveis e ruins à maquinação de algo sinistro, à maquinação do inferno. Nós às vezes dizemos, olha, isso aqui deve ser algo sinistro do mal contra mim. É os fantasmas que nós criamos. Na verdade, aquele fantasma que os discípulos estavam enxergando não era um fantasma, era Cristo Jesus. E aquela cena que eles estavam vendo não era uma maquinação do mal, era um encontro de amor. Às vezes nós não conseguimos enxergar. Achamos que o que estamos vivendo é uma maquinação do mal, quando na verdade é uma demonstração de amor, é um encontro de amor. As experiências desagradáveis e ruins que talvez você esteja passando agora ou tenha passado na sua vida e que talvez você atribui todas elas a um mal terrível que sobreveio contra você, talvez seja o caso de um encontro amoroso. Talvez você tenha passado pelo que passou simplesmente porque esse era o caminho. Essa foi a estrada que Cristo construiu para chegar até o seu coração. E talvez nesse momento mais difícil da sua vida você tenha enxergado Cristo numa clareza que você nunca tinha visto antes, numa tranquilidade, numa certeza de que Cristo está com você como nunca havia visto antes. A palavra de Jesus para nós nesse momento é a mesma para os discípulos. Não tenham medo. Não tenham medo. Você pode fazer uma lista dos versículos que nós encontramos nas Escrituras, onde encontramos a mesma expressão. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie em mim. A fé, ela nos faz enxergar a mão de Deus no meio das tempestades. A fé nos ajuda a espantar os fantasmas que nós criamos no nosso coração, na nossa mente, os fantasmas da vida, e começamos a perceber que Cristo, na verdade, está presente. Mas também aprendemos nesse texto uma outra grande verdade. Entre a nossa coragem e entre o nosso medo, precisamos segurar nas mãos de Cristo. Às vezes nós variamos assim. Você acorda corajoso, no outro dia medroso. Num dia a sua fé está lá em cima, no outro dia a sua fé está em frangalhos, está enfraquecida. Num dia você está forte, no outro dia você está fraco. Isso aconteceu com Pedro. Agora nós vemos o que acontece com os discípulos e Pedro, de maneira especial, é retratado aqui como ele lida com aquelas palavras de Jesus. Porque ao ouvir a voz de Jesus, ele disse, bom, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, para que eu vá então sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, já que é o Senhor, então eu quero ir diante de ti, eu quero ter essa experiência, eu quero me encontrar com o Senhor aqui nesse tempo. Pedro é extremamente impulsivo, disso nós já conhecemos, nós já sabemos. Pedro parece que está sempre pronto para a ação. Pedro confia no Senhor, Pedro ama o Senhor, e ele quer se encontrar com Cristo, e ele quer provar aquela situação para ver realmente se é Jesus ou não. Já que é o Senhor, manda-me ir ter contigo. As palavras de Pedro são admiráveis. São palavras de fé. Já que é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Já que é o Senhor, eu quero estar junto contigo. Ele tinha consciência da dependência dele, ele não sai andando sozinho, né, sobre as águas, ele sabe que o poder está no Mestre, e ele pede, já que é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Ele sabe que sem a permissão do Mestre, ele não poderia fazer isso de forma alguma, ele não poderia dar um passo sequer sobre as águas, ele estaria certamente afundando. Mas Pedro sabe que o Senhor não, o Senhor pode todas as coisas. Tanto é que quando o Mestre Jesus diz, então venha Pedro, pode vir,
Pedro, impressionantemente, desce do barco e põe os pés sobre a água e começa a andar. Você teria essa coragem? No meio de uma grande tempestade, sem enxergar ao certo o que está acontecendo, sem saber até mesmo de onde está vindo aquela voz e quem é por trás daquela voz, pela fé você teria coragem e condição de fazer isso? Pedro, ao ouvir a voz do mestre, ele diz: eu vou. E ele desce do barco e ele pisa sobre as águas e ele começa a andar. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Pedro é assim. Pedro é muito intenso naquilo que faz. Ele é extremamente profundo nas suas decisões. Quando ele vai de uma vez. Quando ele não vai, ele empaca. Quando ama muito. Quando ele odeia bastante. Ele é muito intenso. Então, se falar Pedro vai, ele vai. Se falar não vai, ele fica. Ele é extremamente intenso. Ele não faz nada pela metade. Pedro, quando é bom, ele é muito bom. Quando é mal, é muito mal. Ele é assim. Então, quando Jesus fala, né, para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava a cabeça, Senhor, me lava as mãos, me lava o corpo todo. Jesus: calma, Pedro. Pedro é intenso. Mas esse Pedro é interessantíssimo. O que ele faz aqui? Ele vai andando sobre as águas. Jesus disse: vem, e ele vai. Ele sai do barco, ele coloca um pé, encontra firmeza, coloca o outro pé, e assim ele vai andando, caminhando em direção a Cristo Jesus pela fé. Isso é maravilhoso. Mas de repente a percepção de Pedro muda. O que muda na percepção? O versículo 30 diz que ele começou a ver, enxergar o vento. E ele percebe que o vento era muito forte. E ele começa a afundar. Isso quer dizer que Pedro perdeu a fé? Não. Não quer dizer que Pedro perdeu a fé. Quer dizer que a sua fé em Jesus, embora seja forte o suficiente para fazê-lo sair do barco e andar sobre a água, não era forte o suficiente, não era forte o bastante para enfrentar a tempestade. Por isso que Jesus chama ele de homem de pequena fé. Por que você duvidou, Pedro? Mas é maravilhoso perceber que na fraqueza da fé, Pedro soube claramente o que fazer: segurar nas mãos do mestre. Entre a coragem dele de sair do barco e andar, e entre o medo de perceber o vento contrário, o vento forte, de começar a submergir, ele sabe o que fazer. Ele toma a decisão certa, que é segurar nas mãos do mestre. Às vezes nós estamos corajosos, às vezes a nossa fé está em frangalhos. Às vezes nós estamos firmes, às vezes estamos vacilantes. Quando isso acontece, segure nas mãos do Senhor. Você está confuso? Segure nas mãos do Senhor, procure o Senhor, clame a Cristo Jesus. Você está com medo? Procure a Cristo Jesus. A Bíblia diz que a resposta é Cristo. Perceba, a resposta para a sua ansiedade é Jesus. Nós lemos em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A resposta para o medo. A resposta para o medo é Jesus. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual que é a resposta para a tristeza? Jesus. Filipenses 4,4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em Neemias 8,10 nós lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. É nele que está a alegria de viver, o contentamento para a alma. Qual que é a resposta para os traumas, as mágoas, os rancores que às vezes nós carregamos no nosso coração? É Jesus. É Jesus, porque a Bíblia diz, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele é capaz de renovar o nosso coração, de nos capacitar a perdoar e a ser perdoados. Qual que é a resposta para a culpa? Para o sentimento de culpa que é paralisante? É Jesus.
Em Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 33 e 34, nós lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, Ele que ressuscitou, está à direita do Pai e que intercede por nós. Por fim, eu gostaria de concluir pensando no último ensinamento que nós aprendemos aqui desse texto, tão rico e tão maravilhoso. É que o objetivo final da nossa fé sempre será a glória de Cristo Jesus. Jesus está fortalecendo a nossa fé, Jesus está fortalecendo o nosso coração, mas a fé, ela não é dada simplesmente para atravessarmos as tempestades. A fé nos é dada para que a glória seja de Cristo Jesus. A fé nos é dada não simplesmente para vencermos problemas. Às vezes nós pedimos mais fé quando estamos passando dias difíceis. Nesse tempo de pandemia, talvez você já tenha orado pedindo: Senhor, me dá mais fé. Senhor, eu quero ter fé. Eu quero ter fé para atravessar esse período difícil. Eu quero ter fé para ser livre das minhas ansiedades. Eu quero ter fé para ser livre do medo, para ser livre de tantos outros sentimentos que podem arrasar a minha fé, arrasar o meu coração, atrapalhar a minha comunhão contigo, tirar a minha alma da sua órbita. Parece que nós ficamos confusos, ficamos perplexos conosco, porque está abatido a minha alma, disse o salmista, porque te perturbas dentro de mim. E aí nesses momentos eu falo: Senhor, me dá mais fé, mas o Senhor não te dá fé especificamente para você atravessar dias difíceis. A fé simplesmente não é um instrumento para ser usado assim, dessa forma. O Senhor te dá fé para que você enxergue Ele melhor. A fé não é simplesmente para que os ventos e as ondas se acalmem. A fé é para que você enxergue Jesus no meio do vendaval. A fé é para que você enxergue Jesus no meio das circunstâncias adversas que você está atravessando. Fé não é arma para enfrentar problemas. Fé é meio para adorarmos ao Senhor. Quando você pede mais fé, tenha no seu coração a preocupação, o propósito de que essa fé seja para que você enxergue Cristo no meio das tempestades, para que essa fé te leve a adorá-lo como convém. Os evangelhos vão mostrar que os discípulos estavam, por enquanto, entendendo poucas coisas. A Bíblia vai nos ensinar que os discípulos vão entender plenamente o que Jesus estava fazendo depois, quando o Espírito Santo lhes é dado. Quando o Espírito Santo desce sobre os seus corações, suas mentes, eles conseguem perceber de forma clara tudo que Jesus estava fazendo com eles, mas até aquele momento não, eles não estavam ainda entendendo tudo que era feito e tudo que era dito. Mas aqui os evangelistas, eles mostram que os discípulos estão aqui girando em torno dos mesmos pontos, das mesmas preocupações, dos mesmos problemas. E cada vez mais eles vão se aprofundando e cada vez mais eles vão conhecendo Cristo Jesus. Cristo Jesus vai se tornando mais claro na sua mente e no seu coração, a partir do momento que você vai se aprofundando nele. A partir do momento que você consegue enxergá-lo em meio às adversidades para a glória dele próprio. Ou seja, o que Jesus estava fazendo com esses discípulos? Ele estava levando os seus discípulos a entenderem que ele é o Rei dos Reis, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que ele é o grande eu sou, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Ele é aquele que nos liberta, ele é aquele que nos cura, ele é aquele que nos salva. Cristo Jesus, ele é aquele que nos aproxima diante do Pai. Nele nós temos acesso ao Pai, de forma que eu e você podemos chamá-lo de Pai.
Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Nele você tem um pai. Entender quem você é, entender a sua filiação, isso muda a sua vida. Muda a maneira como você atravessa as tempestades da vida, muda a maneira como você lida com as pessoas, como você lida com suas vitórias e suas tragédias, suas derrotas. Muda a maneira como você se relaciona, como você lida com o trabalho, com o dinheiro, com o sucesso, com a carreira, com os diplomas. Isso muda tudo na nossa vida. Eu tenho percebido que o grande problema das pessoas e as dificuldades que elas atravessam na vida vem de uma confusão na sua identidade, quem elas são. Pois bem, em Cristo Jesus, você é filho. Se eu perguntar para você, quem é Deus para você? Algumas pessoas vão responder de uma forma muito vaga, dizendo, Deus é tudo para mim. Deus é tudo mesmo. Mas a resposta melhor seria você dizer, quem é Deus para mim? Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Se eu perguntar para você, quem é você? E você ter na ponta dos seus lábios, quem sou eu? Eu sou filho. Eu sou filha. E isso me faz enxergar Jesus, isso me faz enxergar o Pai, isso me faz enxergar quem eu sou e por que eu existo nos momentos mais difíceis da minha vida, enfrentando as tempestades mais bravas, enfrentando as ondas mais altas, eu consigo enxergar quem Deus é e quem eu sou. E a glória de Cristo é manifesta, é estampada na sua vida quando você entende isso. A glória de Cristo, a glória do Senhor é manifestada na sua vida quando você entende que você é filho, que você é filha. Deus se manifesta em você, em graça e em verdade. E você consegue enxergar o porquê de muitas coisas, principalmente o porquê de você existir, de você estar vivo. Cristo sendo glorificado na sua vida, Cristo sendo glorificado na sua história, em você e através de você. O que você faz quando as ondas são altas? O que você faz quando atravessa a tempestade? O que você faz quando os seus sentimentos estão fora de ordem? Você busca o Pai. Através de Cristo Jesus você tem um Pai. Você segura nas suas mãos e você consegue atravessar esse momento difícil. Não sei como está o seu coração. Não sei como está a sua mente. Eu não sei como você está passando esses dias. Eu não sei como estão as suas emoções. Mas eu quero incentivar você a se achegar diante do Pai. Você tem um acesso livre em Cristo Jesus. E nele você pode contar suas dores e as suas preocupações. Contar para Ele quais são os seus fantasmas e dizer, Senhor, eu preciso enxergá-lo no meio de tudo isso. Eu preciso enxergar a boa mão do Senhor, me agarrar a Ti enquanto eu atravesso essas adversidades. Eu gostaria de orar com você por isso. Senhor, nós cremos que o Senhor nos deu um recurso infinito e insondável de ajuda, de fortalecimento, de graça, de verdade, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus vivo em nós, Ele nos dá sentido para a vida, Ele nos dá identidade, Ele nos ajuda a enxergá-lo como Pai. E é tudo que nós precisamos quando nós atravessamos tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Talvez alguns que estejam agora meditando junto comigo aqui nessa passagem, tenha chegado até aqui nessa reflexão comigo com o coração angustiado, talvez com medo, talvez perplexo, talvez ansioso ou deprimido, talvez com raiva e ira por tudo isso que está acontecendo e estamos vivendo, talvez por múltiplos sentimentos. Talvez alguns estejam confusos, com dores, precisando de consolo para a alma, para a vida, para a mente. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos, agarrando esses teus filhos e estas tuas filhas, erguendo eles, ó Deus,
e fortalecendo e firmando os seus passos em Cristo Jesus. Que eles se sintam amados, protegidos e cuidados pela tua presença. Que o teu Espírito Santo possa encher e preencher os seus corações e que de uma maneira muito particular eles possam entender, perceber, sentir amados e queridos como filhos do Senhor. E que o Senhor esteja dispersando esses fantasmas do coração, do medo, da angústia, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da raiva, da mágoa. Que o Senhor esteja, Pai, visitando cada vida através do Teu Espírito Santo e que Cristo seja glorificado em nós, hoje e sempre. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e foi um prazer compartilhar e refletir um pouco sobre a palavra do Senhor com a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe ricamente você em nome de Jesus. Agradecemos ao pastor Fabrício pela palavra que trouxe aos nossos corações e o desejo é que Deus continue abençoando o pastor Fabrício, a Maria Emília na ministração, ali como pastor na igreja central, é a igreja mãe, né? A igreja que fundou a nossa igreja. Quero agradecer ao pastor e desejar as mais ricas bênçãos sobre a vida do pastor Fabrício e daquele conselho, bem como de toda a liderança. Vamos encerrar o nosso culto orando mais uma vez e recebendo a bênção de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo momento de culto, pelo momento de podermos expressar ao Senhor a nossa gratidão, de expressar ao Senhor como igreja o nosso louvor, a nossa adoração, o reconhecimento da sua grandeza, do seu poder. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, transforme as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Que a tua palavra seja como consolo, como bálsamo caindo em nossa alma. Ó Deus, nós oramos, te bendizemos em um nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, as suas ternas e benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e sempre. Amém e amém. Uma boa semana para você, cheia de muitas vitórias.